Glória a Deus. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Tome assento, igreja. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Bendito é o Senhor. Deus tem ministrado essa mensagem ao meu coração para pregar nas igrejas. Eu amo esse texto. Ele fala do nosso culto racional. Ele fala de nós nos apresentarmos ao Senhor, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que está acontecendo em nosso meio é o culto racional de adoração a Deus, onde nós estamos sensíveis para ser tocados, para sermos cheios, para sermos ministrados, para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, nutridos da palavra do Senhor, para que possamos, como diz o texto, entendermos essa transformação. E talvez eu quero me reter um pouco, a mensagem deste dia, desse momento, será focado nesse poder transformador que Cristo faz. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em João 6 e 9, que fala, está aqui, em Atos capítulo 3, onde Pedro e João vão ao templo, a hora nona, e tem alguém enfermo na porta do templo. E eu gosto às vezes de ministrar a palavra, dizendo que muitas vezes nós estamos dentro do templo, mas não estamos sendo, ainda não vimos Jesus. Jesus está aqui, irmãos. Hoje na oração eu vi Deus abrindo portas para os empresários aqui neste lugar. Eu vi Deus tocando em corações, e vai acontecer. Venha ter uma conversa com o pastor, uma orientação se você precisa. Eu vi Deus. Eu vejo Deus trabalhando aqui na igreja, na sua vida. Mas muitos ainda não conseguiram ver Jesus. E uma coisa que me chama a atenção de Pedro e João, que eles chegaram diante daquele moribundo, e muitas vezes Jesus passou por aquela porta, e aquele homem, eu acredito que nunca percebeu e viu Jesus, mas e hoje de manhã na escola dominical, nós aprendemos algo extraordinário sobre esse testemunho vivo pessoal. Você perdeu a escola dominical, irmãos? Vamos acabar um momento da lição da evangelização, e depois vamos estudar a Bíblia versículo por versículo, livro por livro. Você está perdendo. Eu estou cansado, eu estou trabalhando. Você está perdendo de vivenciar algo maravilhoso. Mas aí Pedro e João vão à porta formosa, e aquele homem pede uma esmola. Eu não sei, a mensagem aqui é outra, mas olha, Deus está falando com alguém. Quem sabe você está na mesma situação, em busca de uma esmola, em busca de um dinheiro, em busca de recursos, tudo humano. Mas o dono da obra está aqui. Aleluia. O dono da igreja está aqui. Aleluia. E Ele pode levantar qualquer um de nós, cheio da unção, e dizer: pega a minha mão, levanta e anda. Mas a frase de grande impacto, eram dois homens transformados, Pedro e João, que olhando para o moribundo estenderam a mão e diz: olhe para nós. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E não é diferente hoje. Eu não sei o sentido da tua busca, mas hoje Deus quer lhe transformar. Nós estamos vivendo um período da igreja, um período que as pessoas estão aflitas e estão vindo para as igrejas, estão vindo para onde existem. Ontem sábado, 6h15 da manhã, eu passava aqui, tinha uma fila em uma determinada seita, espiritismo. E quando eu passei, eu vi pessoas de cadeira de rodas, eu vi doentes, eu vi pessoas que estão aflitas por uma cura.
aflitas em suas necessidades de alma, aflitas em busca de uma solução, e o diabo continua enganando, o diabo continua norteando as pessoas a essa aflição, enquanto eu creio que estavam desde as 5 e pouca da manhã ali, tinha uma meia dúzia só de irmãos orando aqui, e as pessoas estão atordoadas, mas nós estávamos orando e buscando o poder do Deus vivo. Mas parece que as mensagens que estão sendo ecoadas hoje, de bênçãos, prosperidade e suprimento de suas necessidades, tanto materiais como de alma, é muito legal. Eu tenho predicado, meus irmãos, que nós precisamos ser espirituais. A igreja é espiritual. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje tem pessoas que vieram em busca da necessidade da tua alma, e Deus vai sanar com um plano salvífico de Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que estamos aqui para buscar, ou para entrar na visão dos planos de Deus para a nossa necessidade. Nós estamos em busca da vontade de Deus. Busque o reino. O reino não é comida, não é bebida. O reino é justiça. Enquanto o mundo clama pela má justiça, nós temos a justiça verdadeira. Através da palavra de Deus, o evangelho vivo pregado, o evangelho guardado em nosso coração, a palavra de Deus, ela nos leva a uma justiça. Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus não nos chamou somente para receber as coisas. Claro que eu digo que as benéfices da salvação, ela é chegada até nós pelo poder de Cristo Jesus. Aleluia. Através das benesses da salvação e da sua palavra, existe a cura divina, porque está escrito: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É tão profundo que diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras no seu coração, vocês serão diferenciados, vocês farão algo melhor. Nós quem éramos antes da transformação? Cristiano, quem tu eras? Quem tu eras? Pastor, quem tu eras antes da transformação? Quem éramos antes da transformação? Nós fomos transformados para vivermos a vontade de Deus. Outrora uma vida perdida, decaída, sentenciada ao pecado, mas hoje uma vida de alegria, de poder, de graça, com uma esperança derradeira e viva no céu. Aleluia, aleluia. Essa transformação feita por Ele é tão impactante, tão poderosa, que nós ainda somos pecadores em processo transformador, que se pegar Ele nos perdoa e remonta novamente a nossa vida para este processo transformador. Quem éramos e quem somos. E diante desta frase, quem Ele é o Deus Todo-Poderoso que transforma corações e vidas. Aleluia. Porque quando eu entendo o processo da transformação, eu saio da esfera da psique humana, eu saio da esfera da visão material, carnal, e entro para uma visão espiritual. E aí eu começo a entrar no Santo dos Santos, eu começo a mergulhar na vontade de Deus. Sabe, irmãos, Deus, Ele não vem buscar uma igreja cheia de bênçãos. Ele vem buscar uma igreja transformada. Quem éramos, quem somos, transformados em Cristo Jesus. O propósito de Deus é nos transformar na sua imagem. Deus, Ele deseja isso para a nossa vida. Lá em Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Deus deseja isso para você. Sabe, irmãos, nesse vidro preto aqui, ele quase que representa um espelho, mas eu consigo ver a imagem de algumas pessoas.
Mas se colocássemos um espelho aqui e você começasse, você te refletir ali, o que Deus está dizendo, que você é esse espelho. Você é esse espelho que resplandece a imagem de Cristo. Através dessa transformação, você começa. Sabe o que o Espírito Santo sopra ao meu coração? É que tem pessoas que acham que tem que acontecer um sobrenatural, que ele vai ter que, alguns acham, pastor, agora eu vou ter que ter uma vida zen, uma vida reclusa. Sabe, irmãos, o que você vai ter que repudiar da tua vida é o pecado. O que você vai ter que repudiar da tua vida é um homem carnal. Mas você é um ser humano perfeito, construído por Deus, com todas as faculdades. E dentro dessa transformação, Deus, Ele produz em você, Deus, Ele produz em sua vida esse espelho que representa as pessoas ver Cristo em você. É como se Deus do céu mostrasse a sua imagem e a sua glória, e através de você, espelho que resplandece isso. Sabe, irmãos, Deus não nos salvou somente para viver nos abençoando e nos fazer prosperar. O propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Cristo. A Bíblia diz que em Antioquia, os primeiros crentes começaram a ser chamados de cristão, porque eles eram como Cristo. Não é diferente na tua vida. Você reparou que na tua vida você começa agora a viver tudo, é Cristo em mim, Cristo em nós, Cristo na família, Cristo na empresa, Cristo em todos os propósitos. Irmão, nós amamos tanto essa transformação, que desde as pequenas coisas, tudo está ligado aos céus, e isso é ser espiritual. E isso é entender que eu estou no processo de transformação. Deus deseja formar em nós a imagem de Cristo Jesus. Em Efésios 4:11 fala dos ministérios, mas tem uma parte do versículo assim: mas com um propósito claro, Deus nos aperfeiçoou como santos para o ministério, até que todos chegamos à unidade e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, o objetivo dele é que você alcance a estatura de Cristo. Como? Através da palavra dele em seu coração. Como? Através do Espírito Santo que ela atende em nosso meio. Como? Reconhecendo a nossa miserabilidade e pecado diante de Deus. Como? Arrependendo de nossos pecados. Como? Compartilhando a santidade de Deus e a santificação para vermos a Deus. Como? Amando o Senhor acima de tudo e o meu próximo como a Ele mesmo, ou como a ti mesmo. Como? Isso é um processo transformador. Aí nós somos munidos da glória de Deus. Deus começa a imprimir em nós a sua imagem. A imagem de Cristo, ela começa a ser estampida no nosso coração. Sabe, irmãos, mas Deus vai exigir algo de você para que isso aconteça, essa imagem, esse espelho. Que você entenda que enquanto estivermos na terra, eu e você estaremos no processo. E para alguns, às vezes o processo é um pouco mais dolorido, outro menos. Por que isso, pastor? Nós vivemos um momento de muitos porquês. Por que isso? Por que meu irmão é abençoado? Por que eu tenho que passar por isso? Porque você é único. Não existe pessoa igual a você. Então quando Deus está falando com todos nós, mas cada um de nós, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela leva uma interpretação única, e à medida da necessidade da tua alma, Ele vai trabalhando este processo, Ele vai trabalhando esta graça, Ele vai trabalhando a doce unção do Espírito, Ele vai trabalhando a palavra, que ela vai florescendo, e você vai entendendo, eu estou no processo transformador. Nós não estamos aqui para mexer com a emoção, porque a emoção ela engana, a unção não, a palavra não.
E é tão impactante que a palavra, a unção vem do alto. E se você estende esta unção, ó, o Espírito Santo, sabeis tudo. Como isso, pastor? Quantas vezes o Espírito Santo ministrou? Fecha a sua boca, dê um passo atrás, não assine esse contrato, não faça isso. Mas nós mesmo assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu estou esquecendo que eu estou no processo. No processo. A transformação, ela não acontece somente pelo esforço humano. Eu quero experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu busco isso todo dia, irmãos. Sabe? Muitas pessoas tentam se mudar pela sua força. Mas a transformação espiritual, ela não acontece somente pelo teu esforço. Não é sozinho. Você está vendo que o plano salvador da cruz do Calvário, precisou o plano salvador da cruz do Calvário, onde o nosso Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós possamos ser transformados. E Ele ainda continua. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E todo aquele que crê nisso entrou no processo. Tem uma cantora chamada Emily, acho que é Emily. Ela canta uma música assim: está chorando porque se você tem um Deus. E ela começa a cantar aquela música dizendo que você entrou num processo, mas você tem um Deus. Você tem um Deus que está no controle. Isso é ser espiritual. Sabe, irmãos, o caminho que nos conduz à transformação é o Evangelho. E quando nós falamos de Evangelho, irmãos, nós estamos falando de boas novas. E boas novas é a palavra de Deus. Ela é luz, ela é o caminho, ela é a fonte, ela é a esperança, ela é a nossa segurança. Por isso que o mundo inteiro, inclusive a tua natureza, depõe você contra a palavra de Deus, ou nos tira do centro da palavra de Deus. A Assembleia de Deus, especialmente de Xaxim, ainda preserva. Nós vimos aqui o vídeo de 95 anos, que nós ainda estamos com o mesmo propósito, a palavra de Deus. Esses dias eu conversava com alguns obreiros e estava falando para eles: eu sou um pastor fundamentalista, eu sou um pastor conservador, eu amo a palavra de Deus, eu amo as doutrinas dela, eu amo a ação do Espírito de Deus. Eu acredito em batismo com o Espírito Santo, eu acredito em novas línguas, eu acredito em manifestação do céu sobre a nossa vida, aqui na igreja, lá em casa, também na rua, no emprego. Ele é espetacular, Ele é extraordinário, Jesus. Mas o Evangelho de Cristo, irmãos, é Jesus, porque é através dele que somos transformados. Paulo, 2 Coríntios 3,18 dizia: todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem. Que imagem é essa? Que mesma imagem é essa? É a imagem de Cristo, sabe? Então a transformação, ela acontece quando nós vemos a glória de Deus. É tão impactante isso aqui, irmãos. Quanto mais eu contemplo a Cristo, mais nós somos transformados. Por isso o culto teve um propósito aqui hoje, para vermos a glória de Deus. Nesse culto nós estamos contemplando a glória de Deus. Essa semana eu não sou saudosista, não vivo do passado, eu vivo agora, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está lá no teu passado, está aqui agora, está no teu futuro, Ele é. Mas eu recordava uma nova interpretação de alguns hinos. Eu estava vendo alguns hinos, os saudosistas aqui vão lembrar de Osés de Paula. Eu, quando era criança, ouvia minha mãe, meu pai, ouvia nas igrejas os hinos de ovelhas. Quem lembra aquele? Sem ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas do aprisco,
eram sem ovelhas. Talvez a geração atual não lembre disso, mas eram canções maravilhosas que marcaram a história de uma igreja. E eu estava vendo uma interpretação de jovens da nova geração interpretando algumas canções do cantor Osés de Paula, e eu fiquei sendo refrigerado, e eu comecei a ver a glória de Deus. Onde eu sentava aqui vendo os jovens, eu estava em êxtase. Eles nem sabiam. Depois atendeu o irmão ali, mas eu estava em êxtase. Eu tinha visto a glória de Deus lá em casa. Eu vim ontem para o culto. Eu não vim para cantar, eu não vim para pregar, eu não vim para estar no púlpito. Eu vim para ver a glória de Deus, porque eu estava vendo ela lá em casa. Você está conseguindo ver a glória de Deus nisto aqui? Porque quando você vê a glória de Deus, olha o que o Espírito Santo soa no meu ouvido. Aqui é recado para alguém. Eu lembro quando nasceu as nossas filhas, e quando eu vi todo aquele processo maravilhoso que a minha mulher passou, que nós passamos juntos, e eu contemplava na barriga o nascimento, a idade adulta, eu via a glória de Deus. Eu contemplava a glória de Deus. Sabe, é uma coisa que eu vejo a glória de Deus, eu até hoje, irmãos, eu me encanto quando eu vejo os irmãos, você, nós. Quando nós chegamos aqui para o tesoureiro, está aqui o nosso tesoureiro, e é algo, eu chego assim, está aqui meu dízimo, está aqui minha oferta, sem apreço, sem amargura, mas com uma alegria. Eu vejo a glória de Deus. Eu dizia para uns irmãos, a nossa igreja, ela tem dívidas, normal, ela tem contas a pagar, normal, mas não é uma empresa que a gente consegue fazer um balanço para saber mais ou menos, tem que vender tanto para ter tanto. Não, é fé. Chega no final do mês, eu vejo a glória de Deus. Quer ver o do bom quando eu vejo a glória de Deus? Quando eu converso, ver os meus irmãos sendo abençoados. Esses dias nós honramos 2 obreiros, um está aqui até. Ministério, uma honra. Eu comecei a olhar eles, eu vi a glória de Deus, porque as promessas de Deus não falharam com eles. Como muitos aqui, a glória de Deus. Essa semana eu vi um jovem preocupado ali e querendo entender como é se envolver em algumas coisas da igreja. A glória de Deus. Mas como eu entendo esta glória, pastor? Quando eu contemplo ela e começo a vivenciar essa transformação. Quando nós discernimos a obra redentora de Cristo, quando nos colocamos diante dele em corpo, alma e espírito. Quando eu falo de corpo, de alma e de espírito, eu estou falando da sua vida física. E quando eu falo da sua vida física, eu falo do seu cotidiano. Eu falo dos teus bens materiais. Eu falo das tuas perspectivas. Quando eu falo da tua alma, eu estou falando da sede que governa a tua vida, maus e bons pensamentos, os teus sentimentos, a tua vida interior. E quando eu falo de espírito, eu falo dessa tua vida espiritual que domina hoje a tua vida. Quando eu sou transformado, irmão, nós não somos espiritualistas. Tem gente que é tão espiritualista que tudo vê demônio, tudo atribui ao diabo. Tem gente que é tão espiritualista que se tornou um fanático religioso. E tem gente que é tão espiritualista que se tornou um libertino. Sabe, irmãos, Deus não quer só o teu coração, é uma massa, não, uma verdade. Deus quer você por inteiro, em corpo e alma e espírito. Quando a Bíblia diz que o meu coração está alegre, Ele formoseia o meu rosto. Quando a minha alma está bem com Deus, eu represento a glória de Deus. Mas para minha alma estar bem com Deus, eu tenho que ser espiritual.
Irmãos, a pior coisa do mundo, para mim, é fazer uma faculdade já velho. Você não lembra. Eu lembro que na última faculdade que eu fiz, eu não conseguia fazer um TCC, irmãos. Quem estuda sabe o que é que eu estou falando. Que luta. Sabe como é que eu venci aquilo, irmãos? Oração e jejum. Incrível! Incrível! Eu fui para o espiritual para atender algo material. Quantas vezes na escola, há um recado para o jovem, você ser espiritual. Quando é transformado, não é vergonha, é transformado. Eu orava, abaixava a cabeça e orava: Senhor, eu não lembro, me faz lembrar, eu preciso disto. Ser espiritual é ser transformado. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser implantada, semeada na nossa vida, no nosso coração, porque Deus, Ele quer que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Tem um clássico, um versículo clássico em João 4:23, mas vem a hora, essa hora já chegou, essa hora é agora, não é amanhã, em que os verdadeiros adoradores, fala de alma, fala de transformados, em que os transformados, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus, adorarão a Deus, Jeová, em espírito, o homem espiritual prevalecendo, e em verdade, a palavra de Deus. Você está vendo o que é a sua vida transformada? Mas tem gente que tem um complexo tão profundo. E olha, irmãos, tem gente que está atordoado pelos seus recalques da alma. Ai, pastor, a minha infância. Ai, o problema do meu casamento. Ai, as sequelas que a vida me gerou. O meu subconsciente está liberando algumas coisas, está me trazendo depressivo, irmãos, aleluia. As enfermidades vêm sobre a vida, mas a partir do momento que você diz: Cristo está em mim, a palavra está no meu coração, eu escondi ela para não pecar contra ti. Eu sou transformado, porque eu vivo a perfeita, agradável, a vontade de Deus em minha vida, a boa. Aí eu começo a vivenciar isso. E vem, irmãos, vem, nós somos bombardeados, mas ao mesmo tempo você começa a adorá-lo em espírito e em verdade, aleluia. E isso se torna um verdadeiro, aleluia, reforço espiritual para você dizer: eu venci. Às vezes eu falo de um testemunho da minha sogra, irmã Miriam, é o neném. Eu tenho 2 filhas, e eu sempre brinco com ela que eles são ali daquela região, moram em Gaspar, e pertinho de Blumenau ali, então ela se criou ali, a minha esposa, e eles vinham visitar os parentes, os lugares mais longe que ia, ali na grande Florianópolis, e casou comigo, já era obreiro, 2 meses de casado, irmãos, vim para Ibicaré. Nada contra Ibicaré. Conhece Ibicaré aí? Pequenininha, mas naquele tempo nem igreja tinha. E era a Mira chorando do lado, não tinha telefone celular, não tinha para você falar pessoalmente hoje vendo o papai e mamãe, amigos, não tinha WhatsApp, não tinha dinheiro para comprar o cartão telefônico, salarinho de missionário. E para falar com a mãe dela ou ligar, cobrar, tinha que também eram pessoas mais carentes, tinha que organizar o horário. E aí eu lembro que a minha sogra disse aquilo mexeu muito comigo até hoje, irmãos. Ela assim: eu comecei a ficar depressiva, porque você roubou a minha filha e levou para muito longe. E a minha filha vivia aqui, nós nunca fomos para tão longe. E aquilo começou a me corroer. Um dia ela contando, eu ouvindo isso, eu parei em frente de um espelho, em choro. E eu olhei: eu não aceito isso em nome de Jesus. Eu repreendo este mal, eu repreendo esta depressão em nome de Jesus. E ela se tornou curada. Adorarão em espírito, em verdade.
Sabe, irmãos, adorar em espírito e verdade não é somente cantar, sentir a emoção, ouvir uma vez por semana na igreja, para receber uma carga, um abastecimento espiritual. Adorar em espírito e em verdade significa viver diante de Deus, se render à sua presença e deixar a palavra te transformar. Há muitos caminhos para você deixar a palavra te transformar. Primeira coisa é você ter uma atitude, como alguns de nós tivemos uma atitude quando aceitamos a Jesus. E quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você. Se você ainda não fez, se você ainda não teve, porque Ele nunca vai te forçar, Ele nunca nos forçou, o processo transformador. Olha, e você está perdendo de viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, por causa dos teus egos, por causa dos teus preconceitos, porque o Espírito, irmão, o Espírito Santo está nos destruindo hoje aqui. A palavra de Deus, ela está entrando de uma forma que está destruindo, mas esse destruir é para um progresso espiritual. E nós sairemos daqui vitoriosos, cheios da palavra, cheios do Espírito. Mas há pessoas aqui que têm que aceitar Jesus. E o Espírito Santo está dizendo: vem ser cristão, vem ser crente, vem seguir a Jesus, porque eu quero transformar a sua vida. Quem você era e quem você é. A gente usa algumas máximas. Outrora eu conheci muitas pessoas. Talvez tenha pessoas aqui nesse mesmo estado, outros não. Pessoas destruídas. Destruídas pelos vícios. Droga, álcool. Pessoas com famílias destruídas. Pessoas que tiveram a sua infelicidade de vida palpável. Pessoas inseguras, sem a certeza da salvação. Pessoas dominadas pelo diabo, escravos do diabo. Mas um dia, eu faria fila de pessoas aqui para testemunhar o que eu estou falando. Alguém, pastor, eu não tinha nada, eu era bem resolvido com a vida, mas eu sabia que ia para o inferno e eu encontrei Jesus. E ei, quem tu é? E quem tu era e quem tu é agora? Quem éramos e quem somos? Nós somos transformados e vivemos uma vida corriqueira normal, mas ela é de glória em glória, porque a palavra de Deus nos fortalece. Sabe, irmãos, quando entendemos essa adoração revelada pela palavra espiritual e palavra no meu coração, eu começo a entender que a santidade de Deus é revelada em meu coração. E a palavra de Deus que sem você não, a santidade ela se torna a sua presença. A palavra ela ganha vida em nós quando eu entendo esse processo transformador. Quando eu entro no processo transformador, irmãos, o Espírito Santo nos conduz à verdade. Jesus falou em sua palavra: Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Você é liberto em Cristo? Eu sou. E eu quero que você diga isso: eu sou liberto em Jesus. Eu vivo essa libertação, porque eu vivo este poder de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, Jesus disse que quando eu entro nesse processo transformador, o Espírito Santo ganha vida dentro de mim. E Coríntios diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Oh, que dia glorioso! Que dia glorioso esse! Alguns até não entenderam: pastor, eu não sei o que aconteceu. Alguns foi um convite, outros foi dúvidas bíblicas que te convenceu a crer em Cristo. Outros foram a dor, outros viram um milagre, outros vieram num culto,
Pastor, parece que aquele dia os músicos, os cantores, parece que aquela dupla, pastor, ele pregou para mim, eu me rendi a Jesus. Aquele dia o Espírito Santo entrou em você. E alguns de nós aqui nesse dia, ele está gemendo até com gemidos inexprimíveis. Mas ele contempla a nossa necessidade. E ele está dizendo que o processo está andando, que o processo está executando. Sabe, meus irmãos, isso não acaba. Somos transformados por aquilo que contemplamos. Eu falei que Cristo é o espelho, que a palavra de Deus é a palavra para a vida transformadora, ela é a verdade. Quando nós entendemos isso, sabe, irmãos, os nossos cultos, os nossos movimentos, não é só salmos, hinos, cânticos espirituais, isso vai muito mais além. Nós estamos prestando uma adoração com tudo o que temos, mas vai muito mais além do que isto. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que quando eu contemplo a glória de Deus, há um novo cântico na minha vida. Há uma nova alegria, há uma nova felicidade, há uma nova emoção, aleluia. Sabe, irmãos, quando os homens de Deus contemplavam a Deus nesse processo transformador, alguns eram loucos. Davi se despiu, não ficou nu, irmãos, mas se despiu. Ele contemplou a glória de Deus de uma forma tão grande, que ele se despiu. Eu preciso me despir diante de Deus. E saiu pela cidade dançando e adorando a Deus. Alguns até criticaram, como é que pode? Ei, como é que pode isso? Mas ali ele estava numa essência de contemplação de Deus. Existiu um novo cântico na vida dele, sabe? Ele escreveu muitas canções, era tão impactante o Espírito de Deus na vida dele. E Davi contemplava aquilo que quando o rei, uma mensagem do céu. Às vezes quando você está transformado, há uma unção na tua vida. E quando essa unção opera em você, você sabia que você, sem falar uma palavra, através das tuas ações, do teu cântico, você expulsa espíritos perturbadores e malignos de quem está próximos de você. Saul era tão atribulado em sua alma, que a ação era tão pesada, que chamavam a Davi para tocar uma harpa. Só que ali, irmãos, não era só um dedilhar, ali era uma unção, que os demônios se viam impedidos de agir pelo poder de um jovem transformado. Aleluia. Davi que veio aqui hoje visitar, tu mesmo. Deus tem um plano na tua vida. Deus não te trouxe em vão aqui. Deus quer selar esse plano na tua vida, Davi. Deus quer te usar poderosamente, extraordinariamente, Davi. Deus, você não é qualquer um. Você não é um rejeitado. Você não é um qualquer. Você é algo perfeito que Deus escolheu. Basta você dizer: eu quero esse Jesus, pastor, para entrar no processo transformador da tua vida, Davi. Creia, Davi. Sabe, irmãos, Moisés subiu o monte e ele contemplou a glória de Deus. Olha o que é ser transformado, irmãos. O estadista que se tornou pastor, que se tornou medroso depois do processo, mas Deus levou ele diante de eventos extraordinários. Primeiro ele viu uma sarça que queimava, que tinha fogo, mas não se consumia. Depois Deus usa ele para fazer milagres, abrir um mar, irmãos. Como diz a Bíblia, isso é loucura para os que perecem, mas para mim e você é poder de Deus. Poder.
Mas tem um quadro da vida de Moisés, que Moisés sobe o monte e contempla a glória de Deus. Processo transformador nos faz subir aos montes. Eu não estou falando do monte físico, não é isso. Você quer orar em monte, ok, vá, é bom. Lugar calmo, tranquilo, sereno. Todo sábado pela manhã a gente sobe o monte da oração aqui. E sábado eu orando e o Espírito Santo ministrava meu coração. Será que aquelas palavras de Jesus não ecoariam em nossos dias? Que palavra, pastor? Vocês não conseguem velar comigo ou orar comigo nem uma hora. Sábado pela manhã eu estava consumido por isto. Eu orava e vinha isso. Pessoas não conseguem estar comigo nem uma hora. Os meus obreiros não conseguem estar comigo nem uma hora. Os meus próximos, olha, irmão, tem muita gente aqui próxima de Deus. Tem muita gente aqui mais intimidade com Deus que até eu aqui. Mas será que a gente consegue? Ou estamos nessa vibe? Não consigo orar nenhuma hora, pastor. Eu sei que você está com Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você vive essa vida. Mas é uma palavra que o Espírito Santo ministrou aqui para a igreja. Vocês não conseguem estar comigo nem uma hora. Mas suba ao monte de Deus. Moisés subiu. E quando ele voltou, a glória de Deus estava sobre ele, porque ele viu Deus, ou ele viu a glória de Deus. Sabe, irmãos, Deus, as pessoas tiveram que cobrir o rosto dele, que não conseguiam ver tamanha glória. Mas quando eu sou transformado, as pessoas veem isso em mim, as pessoas veem na minha igreja. Eu não estou falando do teu DNA, irmãos. Eu não estou falando da tua personalidade. Eu estou falando da transformação real, verdadeira. Há algumas pessoas nesta igreja, desde que eu estou aqui, que eu já vejo, nós conseguimos olhar para ele, para ela, e nós olhamos e vemos a transformação real. Alguns estão ainda no processo de limpeza, mas já estão sendo transformados. Já tem sede de Deus, já querem Deus. Nós estamos neste processo. Sabe, irmãos, diabo, já vou encerrar aqui, irmãos. O diabo é especialista nisso, em tirar a nossa atenção. O diabo, irmãos, ele tem tentado controlar a tua mente, a tua visão, para que você não veja Deus. Televisão, redes sociais, conteúdos digitais e outras coisas que Satanás tem semeado em nosso coração para que você não veja a glória de Deus. Que você não tenha um tempo na meditação. Eu não estou falando da meditação transcendental, que é uma coisa originária do inferno. Eu estou falando de você parar e meditar na Bíblia. De você parar e contemplar Deus em oração. Eu estou falando de você, pastor, irmão, isso não é para poucos homens, é para toda esta igreja, porque nós estamos neste processo e Deus te convida ao processo transformador. Nós estamos no processo transformador, porque nós vamos ver, e eu verei, você verá qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente que só está vendo a boa, mas Deus tem mais para você, Ele tem a perfeita. E quando nós chegamos a esses estágios, pastor, eu já estou vendo a boa. Está tudo bom, está muito legal, estou vendo a boa. Agora Deus vai te levar para a perfeita. E quando você entender essa transformação da perfeita, quando você achar que não, agora sim, Deus vai dizer que existe uma maior ainda. Uma que ela se manifesta de uma forma extraordinária, que é a vontade de Deus. A boa e a perfeita dá a entender que vai suprir muitas necessidades nossas. Todas as esferas da vida. Mas a vontade de Deus, ela é suprassumo de tudo isto transformador. E é alcançado, e é possível. E essa possibilidade, ela é real, porque Deus nos convida a contemplar isso. Sabe, irmãos?
E eu quero, meu horário chegou, eu não posso ir além. Eu quero fazer um convite todo especial, para que você venha experimentar a perfeita vontade de Deus. Primeiro convite, é um convite para o processo inicial da tua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você levante sua mão onde você está, bem alto assim, e diga: eu quero Jesus. Você quer, Davi? Vem cá, Davi, que eu tenho que orar por ti. Não é tu não, é o outro Davi lá, vem. Vem cá, Davi. Vem aqui, Davi. Fica ali, Davi. Não, pode ficar ali que alguém vai te abraçar. A partir de hoje, igreja, vamos orar por ele, porque o diabo tem fúria da vida dele. Onde é que está a segunda pessoa que quer dizer: eu quero Jesus, pastor? Igreja, há mais vidas aqui. Jesus trouxe o Davi. 6 horas da tarde ele estava ali na frente. Tu quer? Vem cá, corre. Alguém ajude ele aí, corra, que é uma unção de Deus aqui na tua vida, filho, corra. Igreja, vai orando, vem, tem mais vidas. Onde está a terceira pessoa que quer mudar, quer começar o processo transformador? Onde é que está? Levante a tua mão, levante. Deus quer iniciar o processo transformador. Fique de pé, igreja, em espírito de oração.